Olá, hoje é dia de abertura de disciplina ao vivo aqui no estúdio da Univesp TV. Nós vamos conversar com a Sônia Maria Duarte Grego, que é professora autora da disciplina 29 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. A disciplina se chama Avaliação Educacional e Escolar. E como é de hábito, os alunos do curso podem participar com perguntas na segunda parte do programa, logo após o intervalo. Mas eu sugiro que você mande já a sua pergunta sobre essa nova disciplina para já ir adiantando aqui. Já tem uma fila aqui de perguntas para a professora Sônia. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então a gente queria saber da senhora como é que vai ser essa nova disciplina. Os alunos estão lá esperando, daqui a pouquinho já começam a entrar no material que a senhora preparou para eles. A gente queria entender um pouco mais dessa disciplina. Queria que a senhora explicasse para a gente o que é a avaliação, como é que ela é feita. Dá para a gente fazer um resumo aí nesses 15 minutos agora, professora? Vamos tentar sintetizar um pouco. Na verdade, eu acho que a ponto de partida foi pensar a avaliação como julgamento de valor, que a essência da avaliação é julgamento de valor. Certo. E a partir daí pensar que ela não é neutra. E se ela não é neutra, então ela também é um ato político. Tá. Né? Como a gente diz que a educação é um ato político. Eu posso estar fazendo uma avaliação que colabore com uma escola democrática inclusiva ou uma avaliação que colabore com a desigualdade social, né, dentro da escola. A avaliação tem essa importância, tem esse poder. Na verdade, o que eu valorizo em termos de educação é aquilo que eu avalio. Tá. O meu aluno, ele vai estudar aquilo que eu estou avaliando. Então, esse peso da avaliação. E como fazer isso, né? Como mostrar esse lado não neutro da avaliação? É desvelar a ideologia que historicamente, né, está por trás das nossas práticas de avaliação e dos modelos de avaliação que estão postos, inclusive, na avaliação externa, né? Tá. Como que eu vou fazer esse desvelamento, né? A gente pensou em termos de 3 dimensões, as 3 grandes dimensões da avaliação, que é a dimensão política, a dimensão ética e a dimensão teórico-metodológica. Você dividiu o teu curso assim? Não, na verdade, essas 3 dimensões elas vão permear todos os textos. Tá. Né? Eu tenho que pensar a avaliação politicamente, né? Se ela é democrática, se ela é autocrática, se ela é burocrática, então a serviço de quem ela está, Tá. a quem ela serve, para que serve e que uso eu faço dela. Então, esse é o lado mais político. A questão ética, esse é o respeito à cultura do meu aluno. Os valores, os interesses deste grupo que eu estou avaliando, dessas pessoas que eu estou avaliando. Tá. Então, nesse sentido, realmente que ela não é neutra, porque eu, como avaliador, estou numa posição cultural, social, econômica, não é? Dominante ou não. Você tem um poder ali, você tem um poder, Sim, tá certo? e se eu tenho um poder, então eu vou cair numa avaliação que há 50 anos domina, né? A ideologia é positivista. Então, nós temos que desvelar um pouquinho isso para chegar numa avaliação a serviço do aluno. Então, política, ética... Ética e a questão teórico-metodológica, quer dizer, qual é a perspectiva teórica, se ela é positivista, se ela é qualitativa ou se ela é crítica. Crítica. Então, são as 3 Então, essas dimensões. Você falou todas. agora que a gente, há 50 anos, vem avaliando de uma maneira positivista. Explica para a gente o que é isso, para a gente poder ter isso como base. Bom, na verdade, quando nós, lá na Revolução Francesa, né, lá no começo, né, depois da Revolução Francesa, o que se propunha politicamente? Igualdade e fraternidade. Tá. Antes desse momento, não havia questionamento, porque as pessoas eram desiguais porque ela é uma providência divina, a igreja cuidava disso. Tá. Cuidava de dizer isso, né? Que nós somos desiguais porque Deus quis. Perfeito. Por aí, né? Isso não era questionado. Que o rei tinha um poder porque Deus quis. Eu nasci no meio real, eu nasci na plebe. Tá. Entendeu? Mas aí eu queria explicar cientificamente. Daí vem o determinismo biológico, que sustentou o positivismo, né? E que
mostra, na verdade, que as pessoas são desiguais, e isso é genético. Isso eu herdo geneticamente, que é o determinismo biológico. Tá. Então daí vem a questão do positivismo, a questão da desigualdade. Eu explico a desigualdade, eu digo que as crianças são desiguais. E a escola oferece não igualdade de status, porque nós somos desiguais, mas de oportunidades. E quanto mais eu ofereço oportunidades, né? A mesma oportunidade, pessoas desiguais, eu vou ter mais desigualdade. Então, na verdade, no começo, a ideia central é essa e ela tem seus desdobramentos. E isso eu venho trabalhando, né, ideologicamente, como isso vem impregnando as nossas práticas de avaliação. Então, um pouquinho mostrar esse lado. Tá. Mais recentemente, na verdade, a gente vem abrindo esse campo da avaliação, até para assumir ele realmente essa questão do julgamento de valor, que ela é subjetiva. Não é? Então, temos as teorias qualitativas e teorias críticas. Isso em educação é muito ressaltado, né? Essas novas, inclusive a pesquisa na área, ela é feita dentro dessas novas perspectivas. Mas é muito forte a nossa herança. É, porque a gente vem sendo avaliado, como você falou, há 50 anos, tá certo? Então, eu fui ela avaliado, meu pai, meu avô, enfim. Então, ela é muito forte. Então, o que a gente tem é que mudar esse olhar e colocar, assim, na verdade, assim, até na avaliação formativa, que a gente centra muito também os textos na avaliação formativa. Tá. Ou seja, na avaliação que é realizada pelo professor no interior da escola. Embora a gente não ignore a avaliação externa, existe um texto específico trabalhando isso e as ligações, articulações teriam que ser feitas. Então, o trabalho principal que você faz é a avaliação formativa, aquela que o professor faz. Na verdade, eu culmino colocando com ela, porque o trabalho maior é mostrar qual é a ideologia, quais os argumentos que estão por trás, por exemplo, de uma prova que eu faço. Tá. Quando eu uso uma avaliação referente à norma, ou seja, eu tenho um padrão, uma norma, padrão de grupo, e que eu comparo o desempenho dos alunos. Então, eu digo, esses são bons, esses não são. Tá. Então, essa ideia da comparação, ela é muito forte. As pesquisas... A ideia da nota, daquilo... Isso, e as pesquisas mostram que se você der um lote de provas para um professor, ele vai distribuir os alunos de acordo com a curva normal. Se entrar um pouco em estatística, nós já falamos que é uma coisa meio complicada. Mas nós fazemos isso mesmo sem saber estatística. Entendi. Entendeu? Nós classificamos de acordo com uma escala. Nós comparamos. O melhor aluno é aquele que tem 10, né? E daí nós vamos comparativamente distribuindo as notas. Existe pesquisa, inclusive, de pegar os 25% dos melhores alunos, os 25% piores, deram de novo as notas, as provas dos professores, eles conseguiram fazer de novo a distribuição, a mesma distribuição. Tá, entendi. Né? Ou seja, eu tinha colocado eles lá nos extremos e, de repente, tem 50% que é de alunos com mediana dificuldade. Entendi. Bom, então você perpassa esse caminho aqui nos seus textos. Exatamente, eu vou mostrando como o que está por trás de todas essas formas de avaliação, uma avaliação referente a critério, não é? Tá. Que vai entrar a questão dos objetivos, a questão das competências, das habilidades, como que eu trabalho isso e qual o modelo que está presente. Isso vai ser trabalhado já no primeiro texto, eu faço quando eu trabalho as questões teórico-metodológicas, os múltiplos sentidos e caminhos da avaliação educacional. Isso. Tá. Eu já tento mostrar, usando a questão da avaliação formativa, como ela vem sendo tratada dentro da postura positivista, na qualitativa ou subjetiva interpretativa, né? Que é o significado que as pessoas atribuem ao conhecimento. Eu começo a pensar também que o conhecimento não é uma coisa neutra, não é? E é a crítica. Tá. Também tem histórico-cultural, né? Histórico-crítica. Tá, e aí? Então, na verdade, quando eu leio aqui no Brasil, que está disseminado o ADI, né?
a avaliação desmistificada, ou a avaliação às regras do jogo do Adi, ou o Perrenu, que é muito conhecido, eles são dessa linha europeia que busca formas alternativas de avaliação formativa. Tá. Quer dizer, então a gente tem que estudar como é que começa do princípio, saber como é que a gente vem avaliando até agora, aí depois você apresenta as formas que é possível. Ao longo a gente vai desdobrando isso, quer dizer, mas em níveis de especificidade, né? Vai tornando mais específico, mais centrado, culminando no último, né, no quinto texto, com a avaliação formativa mesmo, onde eu confronto o enfoque que está agora, que a gente oficialmente usa no Brasil, Tá. com as novas perspectivas teóricas. Quer dizer, então no Brasil a gente usa uma avaliação antiga. Ainda é um modelo positivista. Que você chama de modelo positivista. Isso. Tá. E o que seria uma avaliação democrática, essa avaliação que você É aquela em que nós, busca? vamos dizer, articulamos a avaliação ao próprio processo de interação professor-aluno e a serviço da aprendizagem do aluno. Eu não quero saber se ele alcançou um resultado posto pelo governo ou proposto em alguma instância externa. Eu quero saber como esse meu aluno, né, o Joãozinho, o Paulinho, eles estão se desenvolvendo. E eu quero também instrumentá-los, né, garantir que esse processo é um processo interno dele. Como ele se apropria desse processo. Tanto é que eu estou preocupada, inclusive, com os processos que a gente chama de metacognitivos. Tá. Quer dizer, o que é a questão da metacognição? Quando eu sei que estratégias eu estou usando, como eu estou caminhando no meu raciocínio para dominar aquele conteúdo. Entendi. Então, quer dizer, você tem que avaliar o aluno e não crucificar ele. Você não sabe geografia, você não sabe matemática. Inclusive, eu vou, nessa avaliação formativa, vai entrar muita avaliação por pares, os portfólios, que muita gente vem utilizando, a autoavaliação. O aluno fazer a sua própria avaliação. Isso. O que ele sabe, dentro daquilo que você mostrou para ele, o que eu consegui aprender nisso? É isso ou não? A questão da autoavaliação eu acho complicada, porque às vezes há o entendimento de que é pedir para o aluno dar uma nota para ele. Não, isso não é autoavaliação. Não é verdade. Não é? Eu costumo fazer, como nós somos um país católico, dizer assim, quem fez primeira comunhão, a gente fazia o ato de contrição, quer dizer, a gente tinha que fazer uma reflexão sobre os nossos pecados. Não sei. Né? Essa história é muito própria mesmo da cultura brasileira, que está muito ligada à questão da religião. Não é? Então, eu fazia essa reflexão sobre como eu me comportei, no que aqueles critérios, mas eu tenho que conhecer os critérios. Tá. Então, eu estou julgando os meus atos, como eu me comportei em relação às pessoas. Eu posso fazer isso em relação a um amigo. O amigo está chateado comigo, eu quero saber, mas por que ele está chateado? Entendeu? O que eu fiz? Né? Implica eu retomar as conversas e eu mesmo chegar a uma conclusão do que eu tenho que mudar para que as coisas fiquem bem. Tá certo. E a partir de agora, a professora Sônia Grego vai falar sobre as dúvidas que já chegaram aqui pela internet. Nós temos algumas perguntas, professora. Vamos começar aqui, olha. Ilha Solteira mandou duas aqui. Por que é tão difícil o professor entender e modificar as práticas avaliativas? Como você estava falando, a gente já vem de um tempão com essas práticas, né? Isso, porque na verdade, assim, nós somos impregnados por essas práticas, porque nós fomos avaliados assim. Existem pesquisas até recentes mostrando, inclusive, que os professores dos cursos de formação de professores utilizam práticas tradicionais para avaliar os seus alunos. Para avaliar os seus alunos. Né? Perguntas centradas na quantidade de conhecimento que o aluno domina e não no processo de aprendizagem desse aluno. Então, eu não estou focando mais no processo, eu foco só no resultado. Tá. Não é? E como você a vida inteira foi avaliado desse modo, e o pior ainda, né? Porque nós costumamos que o aluno vai à escola hoje não aprender. Ele vai para
para ser avaliado. Vai para Ele estuda para ser avaliado. uma nota, ele vai buscar uma nota. Isso, ele busca uma nota. Ele quer uma nota porque a nota diz que ele passou ou não passou. Se ele é bom ou não é bom, ele é melhor que os outros ou não é melhor que os outros. E dentro dessa perspectiva, por exemplo, a nota não tem muito significado. Sim. O que é um 5? O que é um 7? Né? Que Qual é uma a diferença média? entre 4,5 e 5? Acho que logo no começo do texto eu já falo isso. O aluno que tirou 4,5, ele não vai... que diferença ele tem? Que eu não deixo ele continuar os estudos dele daquele que tirou 5 que eu deixo. Sim. Aquele que tirou 5 tem a mais. Então isso é muito complicado. Bom, acho que vamos à segunda pergunta. Vamos lá. Por que tanta discrepância? fica a dúvida. Então, é que aqui já pula um pouco, né? Ele sai dessa história da compreensão do professor, é uma outra pergunta. Por que há tanta discrepância entre a avaliação interna e a avaliação externa? A avaliação externa, ela é uma avaliação mais burocrática, mais autocrática em termos políticos. Né? Ela está a serviço do governo. Tá. Do governo. Do governo. Tá. E, na verdade, dos que financiam esse governo. Entendi. Então tem uma questão política por trás disso. Sim. Por exemplo, existe uma orientação do Banco Mundial para todos, e da própria Unesco, para todas as escolas avaliar, para todas as secretarias, para todo o governo avaliarem, né, os sistemas escolares. Para ver se eles funcionam, se eles Isso. ensinam as crianças. E essa avaliação tem sido feita dessa forma mais positivista. A avaliação externa, ela é ruim? Não. O problema é que ela não pode determinar a maneira, então os professores não podem ficar preparando os alunos para responderem à avaliação externa, para conseguir um bônus, para conseguir um ranking. Então, o uso que eu faço da avaliação externa é que está errado. Tá. E hoje a senhora acredita que hoje é feito dessa maneira? Que hoje está sendo feito assim, mas na verdade a gente teria que articular. Primeiro, fortalecer a avaliação institucional ou a autoavaliação de dentro da escola. Tá. Então, para isso a escola precisa ter uma gestão democrática e ela mesma se autoavaliar. E é importante eu articular daí uma avaliação externa com a autoavaliação das escolas e com a avaliação que o professor faz na sala de aula. É uma articulação. Mas para isso, cada uma tem que ter o seu espaço. Cada avaliação tem o seu espaço. E visa coisas diferentes. E tem que ter esse caráter que a senhora diz de fazer o aluno crescer e não simplesmente dar uma nota a ele, porque a avaliação valor. formativa, principalmente, ela tem que estar a serviço do desenvolvimento do aluno e das aprendizagens. E não estabelecer um valor para ranquear alguma coisa. Não para ranquear. Tá certo. Vamos ver, tem mais aqui, professora. É lá em Guaratinguetá, turma 1, a aluna Alane Araújo. Professora Sônia, na sua opinião, qual seria hoje o maior paradigma a ser revisto? Ela coloca duas coisas aqui. Acerca da avaliação escolar realizada pelo professor junto aos alunos, como ele teria que rever isso, e da avaliação externa feita pelo Estado. Como deveria ser? São duas perguntas bacanas aqui. Vamos lá. Bom, primeiro, a avaliação feita pelo professor. Isso. Nós temos, no texto 5, que eu trabalho a avaliação formativa especificamente, eu falo ressignificando concepções e processos. Tá. É o tema porque nós temos hoje uma avaliação formativa que é mais difundida, né, principalmente no Brasil, e que é assumida oficialmente, está nos textos legais, que é a avaliação baseada no Bloom, na avaliação formativa do Bloom, né? Que ela é positivista. Né? Ela é conhecida como do Bloom, mas eu já expliquei para você que são vários autores, na verdade, que trabalharam nisso lá nos Estados Unidos. Essa avaliação, na verdade, ela é o centro dela, a centralidade está nos processos de avaliação. Então, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. Não é? Então, eu concentro, e daí recuperação, com base no resultado da avaliação, eu faço uma recuperação e uma nova avaliação. Na Europa tem um movimento muito forte
Nós temos livros aqui do Perrenudo, do Adi, que vai mostrar, na verdade, essa orientação nova que tem na Europa, que eles chamam de avaliação formativa alternativa. E daí nós vamos ter uma gama de orientações teóricas dentro das linhas qualitativas e críticas. Entendi. Então, é por aí que o professor tem que buscar, é isso que o professor tem que buscar. Então, na verdade, a gente tem que sair dessa avaliação formativa positivista, não é? E buscar nesses modelos alternativos os nossos caminhos, que implica em situar a avaliação como dentro do processo, como parte do ato pedagógico. Tá. E daí é na interação professor-aluno que ela vai se manifestar. O texto 5 trata especificamente disso. Dentro do processo ensino-aprendizagem, é isso. E, na verdade, quando fala avaliação externa, para completar aí a pergunta dela, né, ela não pode ser tão invasiva. Tá. Ela tem que ter, porque, por exemplo, como que eu posso... O professor, às vezes, ele tem critérios próprios, não é isso? Como que eu vou também trabalhar isso para ver qual seria a aprendizagem ideal, como que eu tenho que desenvolver meus alunos. Eu tenho que ter uma avaliação externa porque é um outro olhar. Tá. Mas ela não é negativa, ela não é uma coisa ruim de toda. Não, na verdade o que falta é articular isso com uma autoavaliação das escolas, onde eu respeito essa escola no seu processo de se autoavaliar e um desligamento disso da avaliação da aprendizagem dos alunos. Dos alunos. Então, são três, se eu entendi bem, são 3 momentos de avaliação. Sim. A avaliação do professor e o aluno, que faz parte do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação que a escola faz de como esse ensino está se dando dentro dos muros da escola, e uma avaliação que vem de fora, mas que interage com essa daí, sem atrapalhar. Né? Um passo, por exemplo, que o governo poderia dar é abrir essa matriz de referência para discussão e negociação com as escolas. Abrir a matriz da avaliação. Quer dizer, assim, colocar na mesa para discussão. Mas não está colocado? Não, ela está aí, mas ela é obrigatória. A avaliação externa é montada em cima dela. Ah, entendi. Quer dizer, eu não posso interferir naquilo. Isso, a escola não pode dizer, olha, isso aqui não serve. Não, né? Isso não serve para minha escola. É. Por conta dos alunos que eu tenho, sim, por conta dos professores que eu tenho, da comunidade onde estou inserido. Inserido, exatamente. Porque então, existem pesquisas mostrando, então nos nossos vídeos, os vídeos que foram feitos aqui na UniverSTV, que é brilhante, na verdade, mostra brilhantemente isso, que a avaliação externa, da forma como está sendo feita, ela serve muito mais para mostrar qual é o nível, né, cultural, socioeconômico dos alunos e do entorno. Quer dizer, em que contexto cultural, econômico, essa escola está situada. Sim, aí você entra com a questão do capital cultural, quer dizer, o que aquelas crianças trazem das suas casas para dentro da escola, é isso? Inclusive são comunidades de risco, né? São comunidades vulneráveis. Tá. Econômica, socialmente, culturalmente. Então é isso que, é isso que a avaliação está fazendo. A avaliação reflete isso. Reflete isso. Porque eu não posso comparar essa escola que está lá. Então, por isso que não deveria haver esse ranqueamento. Dessa forma, não. Da forma como está sendo feito. Sim, porque eu estou comparando coisas completamente diferentes. Tá. Comparando o abacaxi com eu falo assim, eu chamo um haitiano, por exemplo, que está chegando aqui no Brasil e faço uma prova para ele, por exemplo, uma pergunta lá, né? Quais os maiores feitos populistas da era Vargas? Sim. Coitado desse haitiano, ele vai ser considerado um retardado, porque ele vai errar. Ele não vai ter condições. Isso não avalia, isso não avalia esse aluno. Isso é um viés cultural e que se torna um viés metodológico. Tá. Eu tenho uma pergunta para fazer depois aqui, mas tem mais uma de aluno aqui, que é o seguinte: a senhora apontou que a avaliação não é neutra, é o do Paulo de Assis,
né? A senhora apontou que a avaliação não é neutra. O que a senhora pensa da política meritocracia? Então, está mais ou menos respondido, né? Instituída pelo Estado, que utiliza os resultados das avaliações externas para bonificar professores e nem sempre com foco em medidas que possam oportunizar melhor a melhoria da escola pública. Na verdade, esse que a gente chamou de Estado avaliador, a ideologia é neoliberal. Tá. O liberalismo, na verdade, ele prevê a competição entre as escolas. Não é isso? Como ele prevê forma de melhorar o ensino. Isso. Ele prevê essa forma de ranqueamento porque ele está centrado na escolha do consumidor. Sei, naquele que onde que eu vou pôr meu filho, que escola que eu vou pôr meu filho. Eu quero. Por quê? Porque a concepção de educação aí, que a educação é uma mercadoria. Entendi. Quando a gente acaba transformando a educação no quase mercado. Sim, entendi. Aí eu te faço a seguinte pergunta, para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está indo embora, tá? É o seguinte, mas nós temos, a coisa está instalada aí, tá certo? O Estado avalia, o PISA avalia, e dessa forma, como que a senhora chama de positivista. Quer dizer, isso não vai mudar de hoje para amanhã, tá certo? Já existem milhares de pesquisas mostrando esse viés metodológico. Tá. Né? Inclusive em relação ao PISA. Tá. Internacionalmente. Agora, o professor tem um poder muito forte em relação aos alunos, em relação à maneira como ele trabalha o processo de aprendizagem com os alunos. Eu acho que a gente pode começar isso em cada sala de aula. Entendi. Né? Então, é uma virada. Né? Que também não é de hoje para amanhã, nem de nos hoje próximos 10 anos. Por quê? Porque, na verdade, assim, a gente comentou agora de pouco a questão do aluno, que nós já trazemos isso, né? Está incrustado na nossa pele, nós somos avaliados assim, e o aluno vai para a escola para ter a nota, não para aprender. Porque nós criamos esse fato, que a avaliação não é para ele aprender, ele não é para aprender. Ele vai lá, tem até um livro que Zen Arte de Manutenção das Motocicletas, assim, o cara discute essa questão, ele resolve tirar a nota dos alunos. Tá. E uma aluna fala assim, mas o senhor não pode fazer isso, nós estamos aqui para isso, para estudar e tirar nota. Né? Então, é uma revolução por parte do aluno também, porque nós ensinamos... É até difícil de compreender esse novo processo que a senhora propõe, tá isso, certo? Porque exige do aluno também. Agora, isso, por exemplo, quando a gente está falando, e esse discurso está correndo aqui no Brasil, que nós ensinamos para tornar as pessoas competentes, o ensino da competência, em todos os níveis de ensino, então, isso aí pressupõe que o aluno, que eu quero formar um aluno independente, capaz de se autoanalisar, capaz de buscar soluções para o seu próprio desenvolvimento. Um aluno criativo, com iniciativa. Entendi. Esse sistema que está aí forma o aluno alienado, o aluno preso à resposta certa. Muito bem. Então vamos lá, vamos estudar, né, para ver como é que a gente aprende esse novo tipo de avaliação, professora. Muito obrigado, então, por essas informações. Espero que os alunos tenham gostado e tenham compreendido como é que vai se dar aqui os próximos dias na D29, Avaliação Educacional e Escolar. Terminamos aqui esse programa sobre essa disciplina do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, da Avaliação Educacional e Escolar, da professora Grego, eu sempre falo Grego. Grego, Sônia Grego. Espero que tenha sido útil para vocês aí. Boa sorte e até o nosso próximo encontro.